O som majestoso do órgão ressoa pelas paredes ornamentadas da Igreja do Sagrado Coração, suas notas solenes ecoando entre as colunas de mármore branco como um hino celestial. Centenas de flores brancas, rosas, lírios e orquídeas adornam cada canto do templo, criando um tapete perfumado que parece suspenso no ar. Os convidados, vestidos em seus melhores trajes, erguem seus olhos emocionados em direção ao altar, alguns secando lágrimas discretas com lenços de seda bordados. Ao final do corredor central, coberto por um tapete vermelho que se estende como um rio de veludo, Sofia brilha sob a luz dourada que filtra através dos vitrais coloridos. Seu vestido de noiva é uma obra-prima da costura francesa. Cetim puro que escorre como água líquida, bordado à mão com pérolas microscópicas que capturam cada raio de luz, transformando-a numa visão etérea. O véu de renda antiga da família, passado de geração em geração, emoldura seu rosto radiante como uma auréola delicada. Seus olhos castanhos brilham com uma felicidade que parece irradiar de dentro para fora, iluminando cada traço de sua face angelical. Os cabelos castanho claro estão presos num coque elegante, com alguns fios soltos, emoldurando suavemente suas bochechas rosadas pela emoção. Nenhum sorriso poderia esconder tamanha felicidade. É o tipo de alegria pura que faz os corações dos presentes se aquecerem apenas por testemunhá-la. Mas então, como uma nuvem sombria que de repente encobre o sol, um sussurro nervoso começa a se propagar pela multidão, ondulando como uma pedra jogada num lago sereno. As cabeças se viram discretamente, olhares inquietos se cruzam, e um murmúrio crescente preenche o silêncio sagrado do templo. "Onde está o Rodrigo?" sussurra uma senhora de cabelos grisalhos na primeira fileira, suas palavras carregadas de preocupação. "Ele deveria estar aqui há 15 minutos", responde o homem ao seu lado, verificando nervosamente seu relógio de ouro. No altar, o padre Antônio, um homem bondoso de 60 anos com cabelos completamente brancos e olhos azuis bondosos, mantém um sorriso forçado, enquanto seus dedos tamborilam nervosamente sobre a Bíblia encadernada em couro. Suas vestes cerimoniais, a batina branca imaculada e a estola dourada, contrastam com a expressão crescentemente preocupada que tenta esconder dos fiéis. Neste momento de tensão crescente, um som eletrônico quebra o silêncio sagrado. O celular do padre vibra insistentemente no bolso interno de sua batina, um som que parece ecoar como um trovão no silêncio expectante da igreja. Com mãos trêmulas e uma expressão de desculpas nos olhos, ele discretamente retira o aparelho, esperando talvez uma explicação, uma justificativa, qualquer coisa que possa aliviar a tensão que paira no ar, como uma neblina densa. Mas o que ele lê na tela pequena e brilhante é como um punhal gelado, atravessando não apenas seu coração, mas o coração de todos os presentes. A mensagem é curta, direta e devastadoramente cruel. "Desculpe, não posso. Nunca mais me procure." De queixão, o rosto do padre empalidece instantaneamente, como se todo o sangue tivesse drenado de suas veias. Seus lábios se movem silenciosamente, lendo e relendo as palavras que parecem queimar seus olhos. Com uma expressão de profunda dor e constrangimento, ele ergue os olhos em direção a Sofia, que ainda mantém seu sorriso radiante, alheia ao desastre que está prestes a desabar sobre sua vida como um castelo de cartas ao vento. Os convidados começam a murmurar mais alto agora, suas vozes se misturando numa sinfonia de confusão e preocupação. As flores, que momentos antes pareciam vibrar com vida e beleza, agora parecem murchar sob o peso da tensão, suas pétalas delicadas perdendo o viço como se pudessem sentir a dor que está prestes a preencher aquele espaço sagrado. "Minha filha." A voz do padre Antônio treme como uma folha no vento, carregada de uma compaixão que tenta suavizar o golpe inevitável. "Preciso falar com você." O sorriso de Sofia vacila pela primeira vez, como uma chama tremulando antes de se apagar.
Seus olhos castanhos, até então brilhantes de alegria, começam a se encher de uma confusão crescente. O que está acontecendo, padre? Onde está o Rodrigo? O silêncio que se segue é ensurdecedor, pesado como chumbo, preenchendo cada canto da igreja com uma tensão quase palpável. É neste momento que o padre Antônio, com lágrimas formando-se nos cantos de seus olhos bondosos, estende o celular em direção a Sofia com mãos que tremem como folhas de outono. Ele não vai vir, minha querida. As palavras atingem Sofia como ondas gigantescas quebrando contra rochas. Seus olhos percorrem rapidamente a mensagem na tela pequena, lendo uma, duas, três vezes, como se a repetição pudesse mudar magicamente o conteúdo devastador. Seus lábios se entreabrem num suspiro silencioso e lentamente, muito lentamente, seu sorriso radiante se dissolve completamente. É como assistir ao desabrochar de uma flor sendo reproduzido ao contrário. A alegria se retrai, as cores se desvanecem, e o que resta é apenas o contorno pálido do que um dia foi uma felicidade completa. Suas mãos, delicadas e manicuradas à perfeição, começam a tremer enquanto seguram o buquê de rosas brancas que de repente parece pesado demais para carregar. As lágrimas surgem devagar. Primeiro apenas um brilho nos olhos, depois pequenas gotas que deslizam silenciosamente por suas bochechas como pérolas líquidas. Não são lágrimas dramáticas ou histéricas, são lágrimas silenciosas de uma dor tão profunda que parece vir das profundezas de sua alma. Os convidados, percebendo que algo terrível aconteceu, começam a se levantar de seus lugares, alguns se aproximando com expressões de preocupação e confusão. Vozes se misturam num burburinho crescente. O que está acontecendo? Por que Sofia está chorando? Onde está o Rodrigo? Alguém sabe o que houve? Entre a multidão inquieta, uma figura se destaca pela sua postura diferente dos demais. Ricardo, primo de Rodrigo, um homem alto e elegante de cerca de 35 anos, observa a cena de uma das fileiras do meio. Seus olhos escuros brilham com algo que não é preocupação nem surpresa, mas uma satisfação mal disfarçada. Um sorriso quase imperceptível brinca nos cantos de sua boca bem delineada, como se estivesse assistindo a um espetáculo que havia planejado cuidadosamente. Seus cabelos negros estão perfeitamente penteados para trás, e seu terno italiano de corte impecável não apresenta nem uma única ruga. Há algo predatório em sua postura ereta, na maneira como seus dedos se movem nervosamente, tamborilando contra a coxa em um ritmo que sugere uma ansiedade controlada, ou talvez uma excitação contida. Enquanto todos os outros convidados demonstram genuína preocupação e confusão, Ricardo parece estar saboreando cada momento da humilhação pública de Sofia. Seus olhos a seguem como um falcão observando sua presa, registrando cada lágrima, cada tremor, cada segundo de sua dor crescente. No fundo da igreja, numa das últimas fileiras, uma figura pequena e elegante observa tudo com olhos sábios e preocupados. Dona Carmen, a avó de Sofia, uma senhora de 82 anos com cabelos prateados presos num coque baixo e elegante, veste um conjunto de seda azul marinho que realça sua postura digna e aristocrática. Seus olhos, da mesma cor castanha de Sofia, mas carregados de décadas de experiência e sabedoria, não demonstram surpresa. Há algo em sua expressão serena que sugere que ela havia pressentido que algo assim poderia acontecer. Suas mãos, ornamentadas com anéis antigos de família, estão cruzadas sobre sua bolsa de couro, e apesar da dor evidente em seu olhar, ao ver a neta sofrer, há também um orgulho inabalável ali. Ela conhece Sofia melhor que qualquer pessoa naquela igreja. Sabe de sua força interior, de sua capacidade de se erguer, mesmo nas situações mais difíceis. E embora seu coração esteja pesado ao testemunhar aquele momento devastador, seus olhos refletem uma confiança inabalável na capacidade de recuperação de sua neta querida. Minha pequena Sofia, sussurra para si mesma,
suas palavras perdidas no burburinho crescente da multidão. Você é mais forte do que imagina. Enquanto isso, no altar, Sofia permanece imóvel como uma estátua de mármore. Seu vestido de noiva, que momentos antes a fazia parecer uma princesa saída de um conto de fadas, agora se sente como uma fantasia cruel. O véu delicado que emoldura seu rosto parece sufocar ao invés de adornar, e o buquê de rosas brancas em suas mãos treme como folhas ao vento. Lentamente, como alguém despertando de um sonho para descobrir que era um pesadelo, Sofia ergue os olhos para a multidão de rostos que a observam. Alguns expressam pena, outros curiosidade mórbida, mas todos a fazem se sentir como um animal ferido em exposição. Por quê? A palavra escapa de seus lábios num sussurro quebrado que ecoa na igreja como um lamento. Por que ele faria isso comigo? O padre Antônio se aproxima dela com passos cuidadosos, como alguém se aproximando de um pássaro ferido. Minha filha, eu não sei o que o levou a tomar essa decisão, mas Deus tem planos que às vezes não conseguimos compreender. Mas Sofia mal ouve suas palavras consoladoras. Sua mente está girando numa espiral de confusão e dor. Imagens dos últimos meses passam como um filme acelerado em sua mente. Os planos de casamento, as conversas sobre o futuro, as promessas sussurradas em noites românticas. Tudo isso agora parece uma mentira elaborada, uma ilusão cruel que se despedaça como vidro aos seus pés. E então, como se uma lembrança terrível tivesse sido desenterrada de algum lugar profundo em sua mente, seus olhos se arregalam de horror. A empresa, a herança, a cláusula do testamento do avô. Seu avô, um homem visionário que construiu um império empresarial do nada, havia deixado uma condição específica em seu testamento. Uma condição que na época pareceu uma excentricidade inofensiva de um homem idoso, mas que agora se revela uma armadilha mortal. Para herdar o controle da empresa familiar, Sofia deve estar casada antes de completar 30 anos. E seu aniversário é hoje, à meia-noite. O relógio da igreja marca 3 horas da tarde, 9 horas. Ela tem apenas 9 horas para encontrar uma solução. Ou tudo pelo que sua família trabalhou por gerações, a empresa, o legado, o sustento de centenas de funcionários, passará para as mãos de Ricardo, o único outro herdeiro elegível. Não, ela sussurra, suas palavras carregadas de uma determinação desesperada. Isso não pode estar acontecendo, mas está acontecendo. Enquanto os convidados continuam murmurando e especulando, enquanto as flores parecem murchar sob o peso da tragédia, e enquanto Ricardo observa com satisfação mal disfarçada, Sofia sente seu mundo desabando ao redor dela, como um castelo de areia sendo levado pelas ondas. O vestido de noiva, que deveria simbolizar o início de uma nova vida, agora parece um sudário. O altar que deveria testemunhar sua união eterna, agora é palco de sua humilhação pública. E o futuro que parecia tão brilhante apenas momentos antes, agora se estende à sua frente como um abismo escuro e incerto. Neste momento de desespero absoluto, Sofia toma uma decisão. Não pode permanecer ali. Não pode suportar mais um segundo dos olhares piedosos e sussurros. Com um movimento súbito que surpreende todos os presentes, ela levanta as saias de seu vestido e começa a correr em direção à saída da igreja. Seus saltos altos ecoam contra o piso de mármore como tiros, cada passo carregando o peso de sua dor e desespero. O véu escoa atrás dela como uma nuvem branca, e pétalas de rosa caem de seu buquê, criando um rastro poético de sua fuga desesperada. Sofia, espere! A voz do padre Antônio ecoa atrás dela, mas ela não para, não pode parar. Os convidados se levantam em massa, alguns tentando segui-la, outros permanecendo em seus lugares em estado de choque. Dona Carmen se ergue lentamente de seu assento, suas pernas idosas protestando, mas seus olhos nunca deixam de seguir a figura em fuga de sua neta querida. Deixem-na ir,
ela diz com voz firme quando alguns parentes se movem para segui-la. Ela precisa de tempo para processar tudo isso. Ricardo, no entanto, não demonstra qualquer intenção de seguir Sofia. Ao contrário, um sorriso genuíno finalmente se forma em seus lábios, enquanto ele verifica discretamente seu próprio relógio. 9 horas até a meia-noite. 9 horas até que a empresa finalmente seja sua. Lá fora, a tarde de setembro está fresca e nublada, com nuvens cinzentas se acumulando no céu como presságios sombrios. Sofia irrompe pelas portas principais da igreja como uma figura fantasmagórica, seu vestido branco contrastando dramaticamente contra o céu escuro que se aproxima. Ela para por um momento no topo da escadaria de pedra, ofegante, suas mãos tremendo enquanto ainda segura o buquê. O mundo ao seu redor parece ter mudado de cor. Onde antes havia luz dourada e esperança, agora há apenas tons de cinza e desespero. As primeiras gotas de chuva começam a cair, leves no início, como lágrimas do céu se juntando às suas próprias. Sofia olha para o céu nublado e fecha os olhos, deixando que a chuva misture-se com suas lágrimas em seu rosto. Como isso pôde acontecer? Ela pergunta ao universo, sua voz perdida no som crescente da chuva que começa a ganhar intensidade. E é neste momento de total desolação, vestida de noiva sob a chuva, que Sofia toma uma decisão que mudará o curso de sua vida para sempre. Ela não pode voltar para casa assim. Não pode enfrentar as perguntas, as explicações, a pena nos olhos de todos. Precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de um milagre. Com o buquê ainda em mãos e o vestido já começando a ficar pesado com a umidade, Sofia desce correndo os degraus da igreja e se lança nas ruas da cidade sem destino certo, apenas fugindo da dor que ameaça consumi-la completamente. A chuva agora cai com mais intensidade, transformando as ruas em espelhos que refletem as luzes dos semáforos e postes. Cada passo de Sofia deixa uma marca temporária no asfalto molhado, como se ela fosse deixando pedaços de si mesma para trás, enquanto corre sem rumo pelas avenidas movimentadas de São Paulo. Pedestres param para olhá-la passar. Uma noiva correndo sozinha sob a chuva é uma visão que não se vê todos os dias. Alguns apontam, outros sussurram, mas Sofia não vê nem ouve nada além do som de seu próprio coração partido e do eco de seus passos desesperados contra o pavimento molhado. As calçadas de São Paulo refletem sua imagem desolada como espelhos partidos espalhados pelo chão. Cada poça d'água captura fragmentos de sua dor. Aqui, um pedaço do vestido ensopado. Ali, o brilho de uma lágrima misturada à chuva fina que agora cai persistentemente sobre a cidade. Sofia caminha sem rumo pelas ruas movimentadas, cada esquina trazendo uma nova onda de desespero que parece crescer como uma maré implacável. O peso do fracasso é quase físico, pressionando seus ombros para baixo como se carregasse o mundo inteiro. Pedestres passam apressados ao seu lado. Guarda-chuvas coloridos criando um mosaico móvel de proteção contra a chuva, mas nenhum pode protegê-la da tempestade que ruge dentro de seu peito. Alguns lançam olhares curiosos para a figura solitária da noiva abandalhada, mas a maioria segue em frente, absorta em suas próprias vidas e problemas. Suas pernas começam a fraquejar depois de quase 1 hora caminhando sem direção. O vestido de noiva, outrora símbolo de elegância e sonhos realizados, agora se tornou um fardo pesado e molhado que gruda em sua pele como uma segunda pele indesejada. Os saltos altos, perfeitos para caminhar majestosamente pelo corredor da igreja, agora são instrumentos de tortura contra seus pés doloridos. É preciso voltar no tempo para entender como Sofia chegou a este momento devastador. 3 anos antes, ela conheceu Rodrigo numa festa de formatura da faculdade de administração. Ele era tudo que uma jovem de 27 anos poderia desejar. Alto, moreno, bem-sucedido, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma confiança que a fazia sentir-se segura e protegida.
Rodrigo Silva trabalhava como diretor financeiro numa empresa multinacional e parecia genuinamente interessado não apenas em Sofia, mas em sua família e suas tradições. Ele ouvia atentamente quando ela falava sobre a empresa familiar, sobre os desafios de manter um negócio centenário funcionando numa economia moderna, sobre seus sonhos de expandir e modernizar as operações. Você tem uma visão incrível para os negócios, ele costumava dizer, seus olhos escuros brilhando com admiração enquanto a observava desenhar planos e estratégias em guardanapos de papel durante jantares românticos. Com minha experiência financeira e sua paixão pela empresa, poderíamos formar uma equipe imbatível. Sofia se apaixonou não apenas pelo homem, mas pela vida que poderiam construir juntos. Ele se encaixava perfeitamente em sua visão de futuro. Alguém que poderia estar ao seu lado quando assumisse o controle da empresa familiar. Alguém que entenderia as pressões e responsabilidades que viriam com a herança. A empresa Santos em Filhos havia sido fundada por seu bisavô em 1923, começando como uma pequena fábrica de tecidos no bairro do Brás. Através de décadas de trabalho árduo, inovação e uma pitada de sorte, a empresa cresceu até se tornar uma das principais fornecedoras de tecidos premium para a indústria da moda no Brasil e América Latina. O avô de Sofia, Dom Eduardo Santos, foi quem realmente transformou o negócio familiar numa potência. Visionário e determinado, ele diversificou as operações, investiu em tecnologia de ponta e estabeleceu parcerias internacionais que elevaram a empresa a um novo patamar. Quando morreu, aos 89 anos, deixou para trás não apenas um império empresarial, mas também uma condição peculiar em seu testamento. Para garantir a continuidade e estabilidade da linhagem familiar, ditava a cláusula específica do testamento, a herança do controle acionário da empresa será transferida ao herdeiro que estiver casado antes de completar 30 anos de idade. Esta condição visa assegurar que o futuro líder tenha o apoio e a estabilidade de uma família própria para enfrentar os desafios empresariais. Na época, quando o testamento foi lido há 2 anos, a condição pareceu mais uma excentricidade carinhosa de um avô preocupado com a felicidade da neta do que uma armadilha legal. Sofia estava namorando Rodrigo, os planos de casamento já estavam sendo discutidos, e seu 30º aniversário ainda parecia distante. Dona Carmen, sua avó, havia tentado contestar a cláusula várias vezes. Eduardo sempre foi teimoso, ela dizia, balançando a cabeça com uma mistura de exasperação e carinho. Mas esta condição é ridícula. Sofia é mais que capaz de dirigir a empresa, casada ou solteira. Mas os advogados foram claros. O testamento era válido e inquestionável. Se Sofia não se casasse antes dos 30 anos, o controle da empresa passaria automaticamente para o próximo herdeiro elegível, Ricardo Santos Silva, primo distante e filho do irmão mais novo do avô Eduardo. Ricardo sempre foi uma figura periférica na família. 15 anos mais velho que Sofia, ele cresceu numa situação financeira menos favorável depois que seu pai, irmão do avô Eduardo, decidiu seguir carreira militar ao invés de se juntar aos negócios da família. Durante décadas, Ricardo trabalhou em diversos empregos, nunca conseguindo estabelecer uma carreira sólida, sempre observando de longe o sucesso crescente da empresa que ele considerava secretamente sua por direito. Quando o testamento foi lido e ele descobriu que poderia herdar o controle caso Sofia não cumprisse a condição de casamento, algo mudou em Ricardo. Sua postura em relação à família se tornou mais atenciosa, suas visitas mais frequentes, seus interesses nos assuntos da empresa mais pronunciados. É importante manter a unidade familiar, ele dizia durante as reuniões familiares, seu sorriso sempre educado, mas seus olhos calculistas. Afinal, todos nós temos o mesmo sangue, o mesmo compromisso com o legado do tio Eduardo. Sofia nunca desconfiou de suas intenções.
Para ela, Ricardo era simplesmente um primo mais velho, tentando se reconectar com a família depois de anos de distanciamento. Ela até mesmo o incluiu na lista de convidados do casamento, um gesto de cortesia familiar que agora se revelava uma ironia cruel. O que Sofia não sabia era que Ricardo havia se tornado obcecado com a ideia de controlar a empresa. Durante meses, ele observou o relacionamento entre ela e Rodrigo, procurando pontos fracos, oportunidades, maneiras de influenciar o resultado a seu favor. Rodrigo, apesar de sua aparência confiante e bem-sucedida, tinha seus próprios problemas financeiros. Investimentos mal calculados, um estilo de vida acima de seus meios e algumas dívidas de jogo que ele mantinha cuidadosamente escondidas de Sofia haviam criado uma situação desesperadora em suas finanças pessoais. Foi então que Ricardo fez sua jogada mais calculada. Numa noite fria de julho, ele se encontrou com Rodrigo num bar elegante no centro de São Paulo. O local era discreto, frequentado por empresários que preferiam conduzir negócios longe de olhos curiosos. "Você parece tenso, Rodrigo", Ricardo observou casualmente, mexendo sua caipirinha enquanto estudava o rosto do futuro noivo de Sofia. "Problemas no trabalho?" Rodrigo, já em sua terceira cerveja, deixou escapar mais do que deveria. Falou sobre as dívidas, sobre a pressão de manter as aparências, sobre o medo de decepcionar Sofia quando ela descobrisse sua situação financeira real. Ela não merece se casar com alguém que não pode oferecer estabilidade. Rodrigo confessou, a bebida soltando sua língua. "Às vezes penso se não seria melhor para ela se eu simplesmente desaparecesse." Ricardo absorveu cada palavra como um predador estudando sua presa. "Talvez você tenha razão", ele disse suavemente. "Sofia merece alguém que esteja à altura de sua posição social. Alguém sem complicações." Durante as semanas seguintes, Ricardo começou uma campanha sutil, mas eficaz de manipulação psicológica. Encontros casuais, conversas aparentemente inocentes, comentários cuidadosamente plantados sobre as responsabilidades que viriam com o casamento, sobre como Sofia precisaria de um parceiro que pudesse contribuir financeiramente para os desafios da empresa. "Você sabe que ela vai herdar uma empresa de 50 milhões de reais, não é?" Ricardo mencionou durante um desses encontros aparentemente acidentais. "É uma responsabilidade enorme. Ela vai precisar de alguém que possa ser um verdadeiro parceiro nos negócios." Cada conversa era como uma gota de veneno, lentamente corroendo a confiança de Rodrigo em si mesmo e em seu relacionamento com Sofia. Ricardo sabia exatamente quais botões pressionar, quais inseguranças explorar. O golpe final veio na forma de uma proposta indecente. Ricardo ofereceu a Rodrigo 500 mil reais, dinheiro suficiente para quitar todas as suas dívidas e começar uma nova vida, em troca de abandonar Sofia no altar. "Pense nisso como um favor que você está fazendo para ela", Ricardo argumentou durante seu último encontro, numa quinta-feira chuvosa, exatamente uma semana antes do casamento. "Sofia merece alguém melhor que você, alguém sem dívidas, sem segredos. E você merece uma chance de recomeçar sem o peso de decepcionar a mulher que ama." Rodrigo resistiu inicialmente, suas últimas reservas morais lutando contra o desespero financeiro. Mas as dívidas eram reais, os cobradores eram insistentes, e a perspectiva de arrastar Sofia para uma vida cheia de problemas financeiros escondidos o atormentava durante as noites insones. "Se eu realmente a amasse", ele racionalizou consigo mesmo, "eu a deixaria encontrar alguém melhor." O acordo foi selado com um aperto de mãos num estacionamento vazio, longe de qualquer possibilidade de testemunhas. Ricardo entregou um envelope com 100 mil reais como adiantamento e instruções específicas. Rodrigo deveria desaparecer na manhã do casamento, enviando apenas uma mensagem de texto para o padre com uma desculpa breve e final. "Mantenha simples", Ricardo instruiu. "Quanto menos explicações, melhor para todos os envolvidos." Agora, caminhando pelas ruas molhadas de São Paulo,
Sofia não fazia ideia da complexa teia de manipulação e traição que havia levado ao colapso de seu mundo. Para ela, Rodrigo havia simplesmente mudado de ideia, decidido que não a amava o suficiente para enfrentar o compromisso do casamento. A dor dessa rejeição era ampliada pela pressão do tempo. A cada minuto que passava, a meia-noite se aproximava inexoravelmente. E com ela, a perda de tudo pelo que sua família havia trabalhado por gerações. Sofia parou numa esquina, apoiando-se contra um poste de luz enquanto tentava organizar seus pensamentos. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas suas roupas ainda estavam encharcadas e pesadas. Pedestres continuavam passando por ela, alguns lançando olhares curiosos ou preocupados, mas ninguém se aproximava da figura solitária da noiva abandonada. Preciso pensar, ela murmurou para si mesma. Tem que haver uma solução. Mas suas opções pareciam inexistentes. Onde poderia encontrar alguém disposto a se casar com ela naquelas poucas horas restantes? Como explicar uma situação tão desesperadora sem parecer completamente louca? Foi então que sua mente voltou para Dona Carmen, sua avó sábia e resiliente, que havia enfrentado suas próprias dificuldades ao longo de 82 anos de vida. O que ela faria numa situação impossível como esta? Vovó sempre diz que não existem problemas sem solução, Sofia sussurrou, suas palavras perdidas no ruído do trânsito noturno. Apenas soluções que ainda não conseguimos enxergar. Mas enquanto tentava se agarrar a essa centelha de esperança, seus pés doloridos e sua exaustão emocional finalmente cobraram seu preço. Num momento de distração, seus saltos escorregaram na calçada molhada, e ela sentiu seu equilíbrio se desfazer completamente. O mundo pareceu desacelerar, enquanto ela caía em direção ao chão duro e implacável. Seu vestido de noiva esvoaçando ao redor dela como as asas de um anjo ferido. Era como se o universo estivesse adicionando insulto à injúria, transformando aquele que deveria ser o dia mais feliz de sua vida numa série interminável de humilhações e dor. Mas então, no último segundo antes de seu corpo atingir o pavimento molhado, uma mão forte e firme segurou seu braço, estabilizando-a com uma gentileza que contrastava com a força evidente do gesto. Uma mão forte a segura no último segundo, impedindo sua queda inevitável. Sofia ergue os olhos, ainda tremendo pelo susto, e se depara com um rosto que parece ter saído das páginas de um livro sobre resistência humana. O homem à sua frente tem aproximadamente 35 anos, com traços marcados pelo tempo e pela experiência, mas não endurecidos pela amargura. Seus olhos são de um castanho profundo, quase dourado, com uma intensidade que fala de alguém que já viu muito da vida, tanto suas belezas quanto suas crueldades. A barba por fazer não é descuido, mas sim o resultado de alguns dias sem acesso aos luxos básicos que a maioria das pessoas considera garantidos. Seus cabelos castanho escuros estão um pouco mais longos do que seria considerado elegante nos círculos sociais de Sofia, mas há uma dignidade natural em sua postura que transcende aparências superficiais. Cuidado, sua voz é suave, mas carrega uma autoridade gentil que imediatamente tranquiliza Sofia. O chão está escorregadio. Suas roupas contam uma história de tempos difíceis. A camisa social já foi branca, mas agora tem o tom amarelado de quem foi lavada muitas vezes em condições precárias. As calças sociais estão puídas nos joelhos e bainha, mas foram claramente de boa qualidade em algum momento do passado. Os sapatos, embora gastos, ainda mantêm o formato que sugere que um dia foram feitos à mão. Há algo em sua aparência que fala de uma queda social. Não a pobreza de quem sempre foi pobre, mas a situação de alguém que conheceu melhores dias e agora luta para manter a dignidade em circunstâncias adversas. Obrigada, Sofia consegue murmurar, ainda segurando o braço dele para manter o equilíbrio. Eu quase caí. Vi que você estava tendo dificuldades.
ele responde, seus olhos estudando seu rosto com uma preocupação genuína que a surpreende. Desculpe a curiosidade, mas é difícil não notar uma noiva caminhando sozinha na rua, especialmente numa noite como esta. Sofia sente suas bochechas corarem de embaraço e dor. A realidade de sua situação, estar ali, naquelas circunstâncias, conversando com um estranho, parece surreal demais para ser verdade. Meu nome é Miguel. Ele se apresenta com uma simplicidade que contrasta com a formalidade que Sofia está acostumada em seus círculos sociais. Miguel Santana. E você parece precisar de um lugar para se proteger da chuva e, talvez, conversar? Há algo na maneira como ele fala, um sotaque educado que não consegue esconder completamente, uma escolha cuidadosa de palavras que sugere formação superior, que desperta a curiosidade de Sofia, mesmo em meio ao seu desespero. Sofia, ela responde automaticamente, depois hesita. Eu não sei se deveria... Olha, Miguel interrompe gentilmente. Não sei o que aconteceu hoje, mas posso ver que você está passando por algo difícil. Tem uma marquise ali na frente, de uma loja que fechou cedo. Pelo menos você pode se abrigar da chuva enquanto decide o que fazer. Sofia olha na direção que ele indica e vê uma pequena proteção contra a garoa persistente. Sua exaustão física e emocional finalmente fala mais alto que suas reservas sociais e ela acena concordando. Enquanto caminham os poucos metros até a marquise, Miguel mantém uma distância respeitosa, mas permanece próximo o suficiente para oferecer apoio caso ela precise. Há uma gentileza natural em seus gestos que faz Sofia se sentir segura pela primeira vez desde que saiu correndo da igreja. A marquise oferece um refúgio temporário da chuva que voltou a cair com mais intensidade. Sofia se apoia contra a parede da loja fechada, finalmente permitindo que seu corpo descanse, depois de horas de tensão e caminhada. Miguel se posiciona de forma a fazer uma barreira adicional contra o vento e a chuva, um gesto protetor que passa despercebido conscientemente, mas que Sofia sente instintivamente. Você estava vindo da igreja da Rua Augusta? Miguel pergunta após alguns momentos de silêncio confortável. Vi muitas pessoas saindo de lá, todas bem vestidas, parecendo confusas. Sofia o olha surpresa. Você viu? Estava por perto. Ele explica simplesmente. Às quintas-feiras, a igreja distribui refeições para quem precisa. É um programa que eles mantêm há anos. Às vezes preciso dessa ajuda. A honestidade crua de sua admissão pega Sofia desprevenida. Em seu mundo, as pessoas passam tanto tempo construindo fachadas e mantendo aparências que encontrar alguém tão direto sobre suas dificuldades é quase chocante. Sinto muito, ela diz, sem saber exatamente pelo que está se desculpando. Não precisa sentir. Miguel responde com um meio sorriso que transforma completamente seu rosto. A vida tem suas estações. Algumas são de abundância, outras de escassez. O importante é manter a dignidade em ambas. Há uma filosofia em suas palavras que sugere profundidade de pensamento, alguém que teve tempo para refletir sobre as complexidades da existência humana. Posso perguntar o que aconteceu? Ele continua gentilmente. Não quero ser invasivo, mas... você claramente não planejava terminar o dia assim. E então, pela primeira vez desde que recebeu a mensagem devastadora, Sofia sente uma necessidade desesperada de falar, de compartilhar o peso que está carregando sozinha. Talvez seja porque Miguel é um estranho, alguém sem conexões com seu mundo, alguém que pode ouvir sem julgar ou sem ter interesses ocultos. Ele me abandonou. As palavras saem num sussurro quebrado. No altar, na frente de todos, enviou uma mensagem dizendo que não podia, que era para nunca mais procurá-lo. Miguel não oferece platitudes vazias ou expressa choque dramático. Em vez disso, seus olhos se enchem de uma compaixão genuína que faz Sofia sentir que sua dor está sendo verdadeiramente vista e reconhecida. Isso deve ter sido devastador. Ele diz simplesmente.
O pior, Sofia continua, as palavras agora fluindo como uma barragem que se rompeu, é que não é apenas sobre o coração partido. Eu preciso estar casada até a meia-noite de hoje para herdar a empresa da minha família. É uma condição no testamento do meu avô. Se eu não me casar, sua voz falha, enquanto a realidade da situação bate novamente. Miguel fica em silêncio por um longo momento, processando o que ela acabou de revelar. Sofia espera ver descrença, talvez pena, ou pior, interesse ganancioso. Mas quando ele finalmente fala, sua resposta a surpreende completamente. Que horas são agora? Ele pergunta, verificando um relógio simples em seu pulso. Por volta das 8. Sofia responde, confusa com a pergunta aparentemente desconectada. 4 horas. Miguel murmura pensativamente. É tempo suficiente. Suficiente para quê? Miguel a olha diretamente nos olhos e Sofia vê algo ali que a faz prender a respiração. Uma determinação calma e uma sinceridade que parece vir das profundezas de sua alma. Eu caso com você hoje. As palavras ficam suspensas no ar entre eles, como uma promessa impossível. Sofia sente seu coração parar por um momento, depois acelerar descontroladamente. O quê? Ela sussurra, sem acreditar no que acabou de ouvir. Você precisa se casar até a meia-noite. Miguel repete com a mesma calma, como se estivesse propondo algo perfeitamente normal. Eu não tenho nada a perder e posso ajudá-la a salvar o que é importante para você. É simples assim. Mas você nem me conhece, Sofia balbucia. E eu não conheço você. Como pode sugerir algo assim? Às vezes, Miguel diz, seu olhar se perdendo por um momento na chuva que cai. As soluções mais simples são as que funcionam. Você precisa de um marido até a meia-noite para cumprir uma formalidade legal. Eu sou um homem solteiro, sem compromissos. Podemos resolver isso como um acordo entre adultos. Sofia o estuda intensamente, procurando sinais de que ele está brincando. Ou pior, que tem motivos ocultos. Mas tudo que vê é sinceridade e uma tranquilidade que a faz sentir que, pela primeira vez neste dia terrível, talvez tenha encontrado uma resposta para sua situação impossível. Por quê? Ela pergunta. Por que você faria isso por uma estranha? Miguel sorri novamente e desta vez há uma tristeza suave em seus olhos que fala de suas próprias perdas e desilusões. Porque todos nós precisamos de ajuda, às vezes. Ele responde, e porque há muito tempo ninguém me dá a oportunidade de fazer algo que realmente importa. Talvez hoje seja o dia para isso. Sofia sente lágrimas se formando novamente em seus olhos. Mas desta vez não são apenas de dor. Há algo mais. Uma centelha de esperança que ela pensou ter perdido para sempre. Você fala sério? Ela pergunta, sua voz mal passando de um sussurro. Completamente sério. Miguel confirma. Não vou te decepcionar, Sofia. Não como ele fez. A promessa em sua voz carrega um peso que vai além das palavras. É o tipo de compromisso que Sofia sempre esperou ouvir de Rodrigo, mas nunca ouviu. Uma garantia baseada não em romance ou paixão, mas em honra e integridade humana básica. Mas há tantas coisas práticas, Sofia começa. Sua mente finalmente começando a processar a possibilidade real. Documentos, cerimônia, testemunhas, uma coisa de cada vez. Miguel a interrompe gentilmente. Primeiro, vamos sair desta chuva e pensar no que precisa ser feito. Você tem algum lugar onde possamos ir? Alguém da sua família que possa nos ajudar? Sofia pensa imediatamente em Dona Carmen. Sua avó, com toda a sua sabedoria e recursos, seria capaz de organizar o que fosse necessário. E mais importante, ela entenderia a necessidade desesperada por trás desta decisão aparentemente louca. Minha avó, ela diz, sentindo pela primeira vez em horas que há um caminho à frente. Ela mora a cerca de 20 minutos daqui. Ela vai entender. Então vamos até lá, Miguel diz, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto eles se preparam para deixar o abrigo temporário da Marquise, Sofia olha para este homem que apareceu em sua vida como um anjo da guarda improvável.
Há tantas perguntas que ela quer fazer, tantas coisas que não fazem sentido sobre toda a situação. Como alguém que claramente vem de educação refinada acabou numa situação tão precária? Por que ele está disposto a fazer um sacrifício tão grande por uma completa estranha? E por que, apesar de todas as circunstâncias bizarras, ela se sente mais segura com ele do que se sentiu com o Rodrigo em 3 anos de relacionamento? Mas essas perguntas terão que esperar. O relógio continua correndo e a meia-noite se aproxima inexoravelmente. Por enquanto, é suficiente que ele tenha aparecido quando ela mais precisava, oferecendo uma solução quando parecia não haver nenhuma. Miguel, ela diz enquanto eles começam a caminhar pela calçada molhada em direção à casa de Dona Carmen. Sim, obrigada. Eu não sei como te agradecer por isso. Não precisa me agradecer ainda. Ele responde com um sorriso que aquece o coração de Sofia, mesmo na noite fria e chuvosa. Vamos primeiro ver se conseguimos fazer isso funcionar. Depois você pode me agradecer. E enquanto caminham juntos pelas ruas brilhantes de São Paulo, Sofia sente algo que não esperava sentir novamente hoje. Esperança. Talvez, apenas talvez, este dia que começou como o pior de sua vida possa ainda ter um final que valha a pena. A mansão de Dona Carmen está localizada no elegante bairro dos Jardins, uma construção imponente dos anos 1940 que mantém toda a elegância arquitetônica de sua época. Mesmo sob a chuva persistente, os jardins bem cuidados e a fachada iluminada por luminárias clássicas transmitem uma sensação de solidez e tradição que contrasta dramaticamente com o caos emocional que Sofia viveu nas últimas horas. Quando o táxi que os trouxe se afasta, deixando Sofia e Miguel diante do portão ornamentado de ferro forjado, ela hesita por um momento. A realidade do que está prestes a fazer, apresentar um completo estranho à sua avó como seu futuro marido, parece ainda mais surreal sob a luz suave das lâmpadas do jardim. Está tudo bem? Miguel pergunta, notando sua hesitação. Mesmo molhado pela chuva e claramente deslocado naquele ambiente de luxo, ele mantém sua postura digna e tranquila. É só que, bem, minha avó é uma mulher muito especial, Sofia explica, procurando as palavras certas. Ela já passou por muito na vida e eu não quero chocá-la desnecessariamente. Entendo, Miguel responde, e há algo em seu tom que sugere que ele realmente compreende a delicadeza da situação. Deixe-me seguir sua liderança. Eu me adapto. A campainha ecoa através da casa com um som melodioso que Sofia conhece desde a infância. Momentos depois, a porta se abre para revelar Carmen, a governanta que trabalha para a família há mais de 20 anos. Seus olhos se arregalam ao ver Sofia ainda vestida de noiva, encharcada e acompanhada de um homem desconhecido. Menina Sofia! Carmen exclama, suas mãos voando para o rosto em choque. Meu Deus, o que aconteceu? Dona Carmen está na sala esperando notícias. Ela estava tão preocupada. Está tudo bem, Carmen, Sofia a tranquiliza, embora sua própria voz ainda carregue os vestígios da tensão emocional. Preciso falar com a vovó urgentemente. Este é Miguel, um amigo. Carmen olha Miguel com a suspeita natural de alguém que protege a família há décadas, mas sua educação a impede de fazer perguntas diretas. Ela os conduz através do hall de entrada, com seu piso de mármore e lustres de cristal que refletem a luz em 1000 pequenos arco-íris. A sala de estar é um santuário de elegância atemporal. Móveis antigos cuidadosamente preservados, tapetes persas que contam histórias de gerações e paredes adornadas com retratos de família que documentam décadas de história dos santos. No centro desta atmosfera refinada, Dona Carmen está sentada em sua poltrona favorita, uma peça de mogno estofada em veludo azul marinho que parece um trono modesto. Aos 82 anos, Dona Carmen ainda mantém a postura ereta e o olhar penetrante que a tornaram uma força respeitada tanto nos negócios quanto na sociedade paulistana.
Seus cabelos prateados estão perfeitamente arrumados, mesmo nesta hora tardia, e ela usa um robe de seda que não diminui em nada sua presença imponente. Quando Sofia e Miguel entram na sala, os olhos experientes de Dona Carmen os analisam instantaneamente. Primeiro a neta, ainda em seu vestido de noiva arruinado, depois o estranho que a acompanha. Não há surpresa ou choque em sua expressão, apenas uma avaliação calma e calculada da situação. Sofia, querida, sua voz é suave, mas carrega décadas de autoridade. Venha aqui. Sofia se aproxima e se ajoelha ao lado da poltrona de sua avó, sentindo-se novamente como uma criança buscando conforto e orientação. Dona Carmen toca gentilmente seu rosto com mãos que, apesar da idade, ainda são firmes e calorosas. Conte-me o que aconteceu, ela diz simplesmente, e Sofia conta. Tudo. O abandono no altar, a humilhação pública, a descoberta devastadora sobre a cláusula do testamento, seu desespero nas ruas de São Paulo e, finalmente, o encontro com Miguel e sua proposta inesperada. Durante toda a narrativa, Dona Carmen escuta em silêncio, seus olhos ocasionalmente se movendo para estudar Miguel, que permanece respeitosamente de pé perto da entrada da sala. Ele não demonstra desconforto com o escrutínio, nem tenta chamar atenção para si mesmo. Simplesmente aguarda com a paciência de alguém acostumado a esperar. Quando Sofia termina sua história, o silêncio na sala é denso como veludo. O som da chuva contra as janelas e o tic-tac suave do relógio antigo na parede são os únicos ruídos que quebram a quietude. Finalmente, Dona Carmen fala. Miguel, não é? Sim, senhora. Ele responde, dando um passo à frente, mas mantendo uma distância respeitosa. Aproxime-se, ela ordena gentilmente. Quero olhá-lo adequadamente. Miguel se aproxima com passos medidos, parando a uma distância apropriada da poltrona. Dona Carmen o estuda com a intensidade de alguém que passou décadas avaliando pessoas em situações de negócios e sociais. Você se ofereceu para se casar com minha neta por altruísmo puro? Ela pergunta, seu tom neutro, mas penetrante. Sim, senhora, Miguel responde sem hesitação. E o que ganha com isso? Miguel considera a pergunta por um momento antes de responder. A satisfação de ajudar alguém em necessidade e talvez a chance de fazer algo que tenha significado real, depois de muito tempo fazendo muito pouco que importe. Dona Carmen ergue uma sobrancelha. Muito pouco que importe? Que tipo de trabalho você faz, Miguel? Ultimamente, qualquer trabalho que consiga encontrar. Ele responde com honestidade brutal. Construção civil, entregas, trabalho braçal. Nem sempre foi assim, mas as circunstâncias mudaram. E antes, quando as circunstâncias eram diferentes? Miguel hesita pela primeira vez desde que entrou na sala. E Sofia percebe que há algo que ele não está dizendo. Mas após um momento, ele responde. Trabalhava em consultoria empresarial. Ajudava pequenas e médias empresas a otimizar suas operações. Interessante, Dona Carmen murmura, e Sofia pode ver as engrenagens girando na mente aguçada de sua avó. E sua família? Não tenho mais família próxima, Miguel responde simplesmente. Dona Carmen continua seu interrogatório por mais alguns minutos, fazendo perguntas sobre educação, background, experiências de vida. Miguel responde a todas com honestidade, mas Sofia nota que há detalhes que ele não oferece voluntariamente, como se houvesse camadas de sua história que ele prefere manter privadas. Finalmente, Dona Carmen se reclina em sua poltrona e olha alternadamente entre Sofia e Miguel. Este é sem dúvida o plano mais insano que já ouvi, ela diz, e Sofia sente seu coração afundar. Mas então, sua avó continua, e também possivelmente o mais prático dadas as circunstâncias. Vovó? Sofia pergunta esperançosa. Seu avô era um homem teimoso, que às vezes criava situações complicadas com suas decisões aparentemente simples, Dona Carmen explica. Esta cláusula do testamento sempre me pareceu uma armadilha em potencial. Agora vejo que estava certa.
Ela se levanta de sua poltrona com a agilidade surpreendente para alguém de sua idade e caminha até uma escrivaninha antiga no canto da sala. De uma gaveta, ela retira um envelope lacrado. Felizmente, depois que o testamento foi lido, tomei algumas precauções. Ela abre o envelope e retira alguns documentos. Falei com nosso advogado de família e pedi que ele preparasse tudo o que seria necessário para um casamento de emergência, caso algo desse errado. Sofia sente uma onda de alívio e gratidão. Mesmo na sua idade avançada, Dona Carmen ainda pensa vários passos à frente. Temos aqui. Ela continua, examinando os papéis. Procuração para agilizar a documentação. Contatos de juízes que podem realizar cerimônias em horários não convencionais. E até mesmo uma lista de testemunhas disponíveis a qualquer hora. Miguel observa esta demonstração de eficiência e preparação com algo que parece admiração respeitosa. A senhora é muito perspicaz, ele comenta. Não se chega aos 82 anos controlando um império empresarial sem aprender a antecipar problemas. Dona Carmen responde com um sorriso que mostra de onde Sofia herdou sua determinação. Ela se dirige a um telefone antigo na mesa e começa a fazer ligações. Em 15 minutos ela organizou tudo, documentação expressa, um juiz disposto a realizar a cerimônia na própria casa e 2 testemunhas que chegarão dentro de 1 hora. Agora, ela diz, desligando o telefone e se voltando para Miguel, precisamos resolver a questão da sua aparência. Miguel olha para suas roupas molhadas e poídas com uma expressão de compreensão. Eu entendo. Posso tentar encontrar algo. Não seja tolo. Dona Carmen o interrompe. Carmen! A governanta aparece instantaneamente, como se estivesse esperando a chamada. Carmen, por favor, vá ao quarto do meu falecido marido e traga o terno azul marinho que está no armário. E uma camisa branca e gravata apropriada. Sim, senhora, Carmen responde, embora seus olhos demonstrem curiosidade sobre por que roupas do falecido senhor da casa estariam sendo oferecidas a um estranho. Vovó, Sofia protesta gentilmente. Você não precisa... Preciso sim, Dona Carmen responde firmemente. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Miguel, você tem aproximadamente o mesmo porte físico que meu marido tinha. As roupas devem servir adequadamente. Miguel parece profundamente tocado pelo gesto. Senhora, eu não posso aceitar. Você pode e vai aceitar, Dona Carmen declara com um tom que não admite discussão. Este casamento pode ser por conveniência legal, mas ainda é um sacramento. Você vai se apresentar adequadamente. Enquanto Carmen sobe para buscar as roupas, Dona Carmen se volta para Sofia. E você, minha querida, precisa de um vestido limpo e seco. Aquele vestido de noiva carrega muitas memórias ruins para hoje. Sofia olha para seu vestido arruinado e concorda. A ideia de se casar novamente no mesmo vestido que usou para ser abandonada no altar parece quase azarada. Tenho o vestido que usei no meu 50º aniversário de casamento, Dona Carmen sugere. É branco, elegante e tem aproximadamente seu tamanho. 1 hora depois, a transformação é notável. Sofia está vestida no elegante vestido de seda branca de sua avó. Simples, mas sofisticado, com mangas 3/4 e uma linha clássica que realça sua figura natural. Seus cabelos foram arrumados num penteado simples, mas elegante, e ela usa os brincos de pérola que pertenceram à sua bisavó. Miguel emergiu do banheiro transformado. O terno azul marinho do falecido esposo de Dona Carmen se ajusta a ele perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida. A camisa branca crispe e a gravata de seda azul completam a transformação de mendigo em cavalheiro. Seus cabelos estão penteados para trás, e ele conseguiu fazer a barba usando os utensílios que Carmen providenciou. A mudança é tão dramática que Sofia precisa olhar 2 vezes para ter certeza de que é a mesma pessoa que encontrou na rua.
Vestido adequadamente, Miguel possui uma presença impressionante. Há uma elegância natural em sua postura, uma confiança contida que sugere familiaridade com ambientes refinados. Muito melhor. Dona Carmen aprova, estudando-os com satisfação. Agora vocês parecem um casal adequado. A campainha toca, anunciando a chegada do juiz Martins, um homem distinto de 60 anos, que trabalha com a família Santos há décadas, e das duas testemunhas, o doutor Andrade, advogado da família, e a senhora Beatriz, amiga íntima de Dona Carmen. A cerimônia é realizada na sala de estar, transformada rapidamente num ambiente cerimonial com flores frescas que Carmen trouxe do jardim e velas que criam uma atmosfera adequadamente solene. Às 11h20 da noite, com 40 minutos para a meia-noite, Sofia Santos e Miguel Santana se tornam marido e mulher perante a lei. Os votos são simples, mas sinceros, e quando o juiz pronuncia as palavras finais, Sofia sente uma mistura complexa de alívio, gratidão e uma estranha sensação de que talvez, apenas talvez, isso seja o início de algo inesperadamente bom. Os primeiros raios de sol filtram através das cortinas de linho da elegante suíte que Dona Carmen preparou para os recém-casados. Sofia desperta lentamente, por um momento desorientada, até que a realidade da noite anterior retorna como uma onda. O casamento improvisado, Miguel, a herança garantida por apenas 40 minutos antes da meia-noite. Ela se vira na cama king size e encontra o outro lado vazio, mas as cobertas ainda carregam o calor e o leve aroma de colônia masculina que confirma que a noite anterior não foi um sonho surreal. Miguel havia insistido em dormir no sofá da suíte, um gesto de cavalheirismo que, surpreendentemente, a deixou desapontada. O som de água corrente vem do banheiro, indicando que Miguel já estava acordado. Sofia se senta na borda da cama, ainda vestindo a camisola de seda que Dona Carmen havia emprestado, e tenta organizar seus pensamentos sobre tudo o que aconteceu. Em menos de 24 horas, sua vida havia sido completamente transformada. De noiva abandonada a mulher casada, de herdeira em potencial, a proprietária legítima da empresa familiar. E tudo isso graças a um homem que ela mal conhecia, mas que havia se revelado mais confiável que o homem com quem havia planejado passar a vida inteira. A porta do banheiro se abre e Miguel emerge vestindo as calças do terno emprestado e uma camisa branca, mas sem gravata. Seus cabelos estão úmidos do banho e há algo diferente em sua aparência matinal, mais relaxado, menos guardado que na noite anterior. Bom dia, ele diz suavemente, notando que ela estava acordada. Espero não ter te acordado. Não, eu já estava acordando, Sofia responde, sentindo uma timidez inesperada. Afinal, eles podem estar legalmente casados, mas ainda são essencialmente estranhos. Dormiu bem no sofá? Miguel sorri. E novamente Sofia é atingida por como esse sorriso transforma completamente seu rosto. Já dormi em lugares muito piores. O sofá da sua avó é mais confortável que muitos hotéis que conheci. Há uma história por trás dessa observação, mas antes que Sofia possa perguntar mais, uma batida suave na porta interrompe o momento. Sofia, querida! A voz de Dona Carmen vem do corredor. O café da manhã está servido e temos alguns assuntos importantes para discutir. Uma hora depois, eles estão reunidos na elegante sala de jantar, ao redor de uma mesa posta com porcelana fina e cristais que refletem a luz matinal. Dona Carmen, já impecavelmente vestida apesar da hora matinal, preside a mesa com sua presença natural de matriarca. Bem, ela começa cortando delicadamente uma fatia de melão. Agora que a questão legal foi resolvida, precisamos pensar praticamente sobre os próximos passos. Então, Sofia coloca sua xícara de café de volta no pires, sabendo que sua avó estava certa. O casamento havia salvado a herança, mas agora havia uma empresa para dirigir e uma situação pessoal complexa para navegar. A primeira ordem de negócios, Dona Carmen continua, é apresentar Miguel à equipe de gestão da empresa,
Como seu marido, ele naturalmente terá um papel na operação. Miguel levanta a mão em um gesto educado de interrupção. Com todo respeito, Dona Carmen, não quero que assumam que tenho intenções de me envolver nos negócios da família. Este casamento foi para resolver uma emergência legal. Não pretendo me aproveitar da situação. Dona Carmen o estuda com seus olhos penetrantes. Interessante. A maioria dos homens em sua posição estaria já calculando como capitalizar sobre uma conexão com uma empresa de 50 milhões. Eu não sou a maioria dos homens, Miguel responde simplesmente. Não, claramente não é. Dona Carmen concorda, e Sofia pode ver a aprovação crescendo nos olhos de sua avó. Mas o fato permanece que você agora é legalmente casado com a proprietária de uma grande empresa. Goste ou não, isso o coloca numa posição de interesse público. Sofia, que havia permanecido silenciosa durante essa troca, finalmente fala. Miguel, eu sei que isso é complicado, mas vovó tem razão. As pessoas vão fazer perguntas. E honestamente, ela hesita, depois continua. Eu poderia usar a ajuda. Rodrigo era suposto ser meu parceiro nos negócios também. Agora estou sozinha. Miguel a olha atentamente, e ela pode ver algo mudando em sua expressão. Uma consideração mais séria da situação. O que exatamente a empresa faz? Ele pergunta. Manufatura de tecidos premium, Sofia explica. Fornecemos para marcas de alta moda no Brasil e exportamos para a América Latina. Temos 3 fábricas, um centro de design e cerca de 200 funcionários. Os olhos de Miguel se acendem com interesse genuíno. Que tipo de desafios vocês estão enfrentando atualmente? Os usuais para empresas familiares, Dona Carmen responde. Competição com produtos importados baratos, necessidade de modernização tecnológica, pressões de mercado para reduzir custos mantendo qualidade. Miguel acena pensativamente. E a estrutura de gestão atual? Temos um diretor financeiro, uma diretora de produção e um gerente de vendas, Sofia explica. Mas todos estão, bem, nervosos com as mudanças recentes. O abandono no altar foi muito público e agora com um casamento repentino. Eles estão preocupados com instabilidade na liderança. Miguel completa, demonstrando uma compreensão aguçada da situação. Exatamente. Miguel fica em silêncio por alguns momentos, claramente processando informações. Finalmente ele fala. Se você realmente quer minha ajuda, posso dar uma olhada nas operações. Sem compromissos, apenas uma avaliação inicial. Sofia sente uma onda de alívio. Isso seria incrível. Obrigada. Mas, Miguel continua, seu tom se tornando mais sério. Preciso ser transparente sobre algo. Minha situação é complicada. Há aspectos do meu passado que podem eventual criar problemas. Dona Carmen se inclina para a frente com interesse. Que tipo de problemas? Miguel hesita, claramente lutando com o quanto revelar. Digamos apenas que nem sempre tive o melhor julgamento em questões de negócios. Cometi erros que custaram caro. Todos cometemos erros, Sofia diz gentilmente. O importante é o que aprendemos com eles. A gratidão genuína nos olhos de Miguel quando ele a olha. Obrigado. Isso significa muito. O momento é interrompido pela chegada de Carmen, que se aproxima da mesa com uma expressão preocupada. Desculpem interromper, ela diz, mas tem alguém no portão perguntando pela senhora Sofia. Diz que é urgente. Quem é? Sofia pergunta. Um homem chamado Ricardo diz que é primo da família. Sofia sente seu estômago se revirar. Ricardo. Ela havia conseguido evitar pensar nele durante a manhã, mas obviamente ele não ia simplesmente aceitar que havia perdido a herança sem tentar alguma coisa. O que ele quer? Dona Carmen pergunta, sua voz gélida. Não disse, mas parece agitado. Sofia olha para Miguel, que imediatamente percebe sua tensão. Você quer que eu vá com você? Ele oferece. Não, Sofia responde rapidamente. Depois reconsidera. Na verdade, sim. Se vamos fazer isso parecer um casamento real, você deveria estar lá.
Eles encontram Ricardo no hall de entrada e Sofia imediatamente nota que ele não parece o homem confiante e controlado de ontem. Seus olhos estão injetados, sua roupa amarrotada, e há uma energia nervosa em seus movimentos que sugere uma noite sem dormir. "Sofia!" ele exclama quando a vê, sua voz carregada de uma urgência desesperada. "Graças a Deus. Precisamos conversar." "Olá, Ricardo." Sofia responde friamente. "Este é meu marido, Miguel." Ricardo para no meio da frase, seus olhos se movendo entre Sofia e Miguel com confusão crescente. "Marido, do que você está falando?" "Nos casamos ontem à noite," Sofia explica calmamente. "Logo depois da situação com Rodrigo." A face de Ricardo fica pálida, depois vermelha de raiva. "Isso é impossível. Você não pode ter se casado assim tão rápido. É suspeito." "Suspeito como?" Miguel pergunta, sua voz tranquila, mas com uma firmeza que faz Ricardo dar um passo atrás. "Eu quero dizer..." Ricardo gagueja, claramente não esperando resistência. "Sofia, você mal conhece este homem. Como pode ter se casado com ele?" "Às vezes," Sofia responde, ecoando as palavras de Miguel da noite anterior. "Quando você precisa de ajuda real, ela vem de lugares inesperados." Ricardo a olha com desespero crescente. "Sofia, você não entende. Há coisas que você não sabe sobre ontem, sobre Rodrigo, sobre o quê?" Sofia pergunta, embora parte dela não queira realmente saber a resposta. Ricardo olha nervosamente para Miguel, claramente relutante em falar na frente dele. É complicado." "Então, descomplicar," Miguel diz firmemente. "Você veio aqui alegando urgência. O que precisa dizer?" Por um momento, Ricardo parece prestes a confessar algo, mas então sua expressão muda, tornando-se mais calculista. "Na verdade, vim verificar se este casamento é legítimo. Parece muito conveniente que Sofia tenha encontrado um marido apenas horas antes da meia-noite. O casamento foi realizado por um juiz certificado com testemunhas adequadas." Dona Carmen informa, entrando no hall com documentos na mão. Todos os requisitos legais foram cumpridos. Ricardo examina os papéis, sua expressão ficando mais desesperada a cada segundo. Isso não pode estar certo. Está tudo em ordem." Dona Carmen confirma. "Sofia cumpriu todas as condições do testamento. A empresa é legalmente dela." Mas Ricardo começa, depois para, claramente percebendo que não há argumento legal que possa usar. Neste momento, um som vem de fora, o barulho de sirene se aproximando. Todos se viram em direção às janelas confusos. "O que está acontecendo?" Sofia pergunta. A resposta vem, na forma de fumaça que começam a ver no horizonte, na direção onde fica a principal fábrica da empresa. Fumaça preta e densa, que sobe em direção ao céu matinal, como um sinal de alarme. O telefone de Sofia toca instantaneamente. É Marina, a diretora de produção, sua voz carregada de pânico. "Sofia, graças a Deus consegui te encontrar. A fábrica principal está pegando fogo. Os bombeiros estão a caminho. Mas é sério, você precisa vir aqui agora." Sofia sente o mundo girar ao seu redor. Primeiro o abandono no altar, agora um incêndio na empresa que acabou de herdar. É como se o universo estivesse testando sua resistência até o limite. "Vamos," Miguel diz imediatamente, já se movendo em direção à porta. "Meu carro está na garagem." "Você tem carro?" Sofia pergunta surpresa. Miguel para por um momento, parecendo perceber que havia revelado algo que não pretendia. "É complicado. Vou explicar no caminho." Enquanto correm para a garagem, Sofia não pode deixar de notar que Ricardo os segue. Sua expressão uma mistura de preocupação e algo mais, algo que parece quase como medo. Na garagem, Sofia recebe outro choque. O carro de Miguel é um BMW sedã preto, alguns anos velho, mas claramente bem mantido e caro. Não é o tipo de veículo que alguém em situação financeira desesperadora normalmente possui. "Miguel," ela começa enquanto eles entram no carro. "Há coisas que você não me contou, não é?" Miguel liga o motor, que purroneia suavemente como apenas motores bem cuidados fazem, e a olha nos olhos.
Há muitas coisas que não contei, mas prometo que vou explicar tudo. Primeiro, vamos salvar sua empresa. E enquanto aceleram pelas ruas de São Paulo, em direção ao incêndio que pode destruir tudo pelo que a família Santos trabalhou por gerações, Sofia se dá conta de que se casou com um homem cheio de mistérios e que talvez precise confiar nele mais do que jamais confiou em alguém antes. A cena na fábrica é de caos controlado. Bombeiros trabalham febrilmente para conter as chamas que consomem uma das alas do edifício principal, suas mangueiras criando arcos d'água que brilham sob o sol matinal. Funcionários estão reunidos num grupo seguro no estacionamento, seus rostos marcados pela preocupação e fumaça. Quando Sofia e Miguel chegam, ela salta do BMW antes mesmo dele parar completamente, correndo em direção ao grupo de funcionários. Miguel a segue, mas não antes de Sofia notar como ele rapidamente avalia a situação com olhos experientes, como alguém acostumado a gerenciar crises. Marina! Sofia chama pela diretora de produção, uma mulher competente de 45 anos que trabalha na empresa há mais de 15 anos. Sofia, ainda bem que você chegou. Marina responde, seu rosto sujo de fuligem. Conseguimos evacuar todo mundo a tempo, mas o prejuízo vai ser significativo. O setor de tecelagem foi completamente destruído. Sofia sente suas pernas fraquejarem. O setor de tecelagem era o coração da operação, onde os tecidos mais valiosos eram produzidos. Perder aquela área significava perder meses de produção e, potencialmente, milhões em contratos. É neste momento que Miguel age de uma forma que surpreende a todos. Com uma autoridade natural que contrasta drasticamente com sua aparência modesta da noite anterior, ele se aproxima do comandante dos bombeiros. Capitão, ele diz, sua voz clara e confiante, qual é a situação com os sistemas elétricos? Há risco de propagação para o setor administrativo? O comandante, um homem veterano acostumado a lidar com curiosos e interferências, inicialmente parece irritado com a interrupção, mas algo na maneira como Miguel fala, na especificidade de suas perguntas, faz com que ele responda seriamente. Estamos preocupados com a fiação principal, o comandante admite. Se ela for comprometida, todo o complexo pode ficar sem energia por semanas. Os transformadores estão no subsolo? Miguel pergunta. Como você sabe disso? Miguel ignora a pergunta e continua. Recomendo que vocês verifiquem o sistema de drenagem do subsolo. Se a água das mangueiras se acumular lá, pode criar um curto-circuito catastrófico. O comandante o olha com nova atenção. Você tem experiência com sistemas industriais? Alguma? Miguel responde evasivamente. Nos próximos 30 minutos, Miguel demonstra um conhecimento impressionante sobre operações industriais, sistemas de segurança e gestão de crises. Ele organiza os funcionários em grupos eficientes, coordena com os bombeiros para proteger equipamentos críticos e até mesmo sugere estratégias para minimizar a interrupção da produção. Sofia o observa com crescente admiração e perplexidade. Este não é o comportamento de alguém que trabalha com qualquer serviço que consegue encontrar. Este é alguém com experiência executiva profunda e conhecimento especializado. Quando o incêndio finalmente é controlado, Miguel se afasta do grupo e faz várias ligações telefônicas, falando em tons baixos, mas urgentes. Sofia consegue ouvir fragmentos. Sim, preciso da equipe de avaliação aqui em 2 horas. Não, isso não pode esperar. Use minha autorização se necessário. Miguel. Sofia se aproxima dele quando ele termina as ligações. Preciso saber quem você realmente é. Miguel olha para ela e pela primeira vez desde que se conheceram, ela vê vulnerabilidade real em seus olhos. Você está certa. Você merece saber a verdade. Eles se afastam do grupo, encontrando um local quieto nos jardins da empresa, onde podem conversar privadamente. Meu nome verdadeiro, Miguel começa, suas palavras carregadas de peso, é Miguel Mendonça, Miguel Santos Mendonça. Sofia sente o sangue gelar. Mendonça? Como em Mendonça Enterprises? Sim,
Mendonça Enterprises havia sido o principal rival comercial da Santos em Filhos por décadas. Uma rivalidade que começou nos anos 80, quando Gustavo Mendonça, pai de Miguel, acusou o avô de Sofia de práticas comerciais desleais para ganhar um contrato importante. Seu pai, Sofia sussurra, morreu há 6 meses, Miguel confirma. E você precisa saber, ele não morreu acreditando que sua família havia feito algo errado. Ele morreu sabendo a verdade. Que verdade? Miguel suspira profundamente. A verdade sobre quem realmente sabotava os contratos da sua família, a verdade sobre quem estava espalhando rumores maliciosos sobre a qualidade dos seus produtos, a verdade sobre quem orquestrou o abandono do seu casamento. Os olhos de Sofia se arregalam. Ricardo, Miguel confirma. Meu pai passou os últimos 2 anos da vida dele investigando as irregularidades que prejudicaram ambas as nossas empresas ao longo dos anos. Descobriu que Ricardo havia se infiltrado em ambas as organizações, manipulando informações, sabotando negociações, criando conflitos onde não existiam. Sofia sente-se como se estivesse sendo atingida por ondas sucessivas de revelações. Mas por quê? Porque ele sabia que se nossas famílias continuassem brigando, eventualmente ambas as empresas se enfraqueceriam o suficiente para ele poder assumir o controle. Quando soube da cláusula do testamento do seu avô, viu a oportunidade perfeita. E Rodrigo tinha dívidas que Ricardo descobriu e explorou. Não foi difícil convencê-lo de que estava fazendo um favor para você ao desaparecer. Sofia se senta numa bancada do jardim, tentando processar tudo. E você? Por que estava naquelas condições quando nos conhecemos? Miguel se senta ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Depois que meu pai morreu, descobri que ele havia gasto quase toda a fortuna da família na investigação sobre Ricardo. A empresa estava falida. As dívidas eram enormes. Perdi tudo tentando honrar os compromissos que ele deixou. Mas você ainda tem o carro. Você claramente ainda tem conexões. Algumas coisas eu consegui manter, Miguel admite. E sim, ainda tenho alguns contatos no mundo empresarial, mas as últimas semanas foram difíceis. Estava literalmente dependendo de refeições da igreja quando te encontrei. Sofia o olha, vendo-o com novos olhos. Por que não me contou isso ontem? Porque, Miguel responde simplesmente, você precisava de ajuda e eu estava em posição de ajudar. Não importava a minha situação ou meu passado, importava que você tinha um problema que eu podia resolver. Neste momento, eles são interrompidos por um grito vindo da área da fábrica. Correm de volta para encontrar Ricardo sendo escoltado por 2 policiais, suas mãos algemadas atrás das costas. Solta-me! Ricardo grita. Eu não fiz nada. Dona Carmen está conversando com um detetive mais velho, documentos na mão. Quando vê Sofia e Miguel se aproximando, ela acena para eles. Depois que vocês saíram, ela explica, decidi fazer algumas ligações. Nosso investigador particular encontrou evidências interessantes sobre a origem do incêndio. O detetive delegado Santos, sem relação familiar, explica. Encontramos dispositivos incendiários no local. Foi claramente incêndio criminoso. E as filmagens de segurança mostram seu primo entrando no edifício às 3 da manhã. Ricardo, ouvindo a acusação, vira-se desesperadamente para Sofia. Você não entende. Eu tinha que fazer alguma coisa. A empresa deveria ser minha. Eu sou um Santos também. Você é um criminoso, Dona Carmen declara friamente, e agora vai enfrentar as consequências. Enquanto Ricardo é levado pelos policiais, confessando crime após crime, numa torrente desesperada de justificativas, Sofia sente uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente a verdade foi revelada, e tristeza porque um membro da família foi capaz de tanta traição. Miguel coloca gentilmente sua mão no ombro dela. Vai ficar tudo bem, ele diz suavemente. Como você pode ter tanta certeza? Por quê? Miguel sorri, e é o sorriso mais genuíno que ela já viu dele. Agora podemos reconstruir.
Não apenas a fábrica, mas a reputação das nossas famílias. Podemos desfazer décadas de mal-entendidos. Sofia o olha e, pela primeira vez em dias, sente esperança real. Você ficaria para ajudar a reconstruir? Se você me quiser, Miguel responde. Eu quero, Sofia diz, e percebe que significa isso mais do que esperava. 6 meses depois, a fábrica reconstruída é inaugurada numa cerimônia que une não apenas funcionários e parceiros comerciais, mas também representantes da antiga Mendonça Enterprises, agora integrada numa parceria estratégica com Santos & Filhos. Sofia e Miguel, ainda legalmente casados, mas agora genuinamente apaixonados, cortam a fita juntos, enquanto Dona Carmen observa com orgulho. O que começou como um casamento de conveniência se transformou em algo real e duradouro. Você sabe, Sofia sussurra para Miguel enquanto posam para as fotos. Às vezes penso que meu avô planejou tudo isso. A cláusula maluca do testamento? Talvez ele soubesse que eu precisaria de alguém como você. Alguém que me ajudaria não por interesse, mas por caráter. Miguel aperta sua mão. Ou talvez ele apenas soubesse que os melhores relacionamentos são construídos na base da confiança mútua e propósito compartilhado. Sofia sorri, olhando ao redor para os funcionários felizes, a fábrica moderna e eficiente, e sua avó conversando animadamente com os convidados. O mendigo milionário, ela murmura. O quê? É como penso em você. Você perdeu tudo financeiramente, mas era rico em caráter. E no final, foi isso que importou. Miguel a puxa para mais perto, enquanto os fotógrafos capturam o momento. E você, ele diz, provou que às vezes as melhores decisões são tomadas no desespero, quando nos forçamos a confiar no que realmente importa. Naquela noite, enquanto a celebração continua, Sofia reflete sobre como sua vida mudou dramaticamente. O homem que a abandonou no altar foi apenas um catalisador para encontrar alguém muito melhor. A crise que quase destruiu sua herança se tornou a oportunidade de construir algo ainda maior. E o estranho que encontrou numa rua chuvosa se revelou não apenas seu salvador, mas seu verdadeiro parceiro na vida e nos negócios. Às vezes, ela pensa, os milagres vêm disfarçados de desastres. E às vezes, quando perdemos tudo o que pensávamos querer, descobrimos tudo o que realmente precisávamos. E assim termina nossa história emocionante sobre Sofia e Miguel, provando que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais inesperadas e que às vezes precisamos perder tudo para encontrar tudo. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários qual parte mais te emocionou. Até a próxima narrativa.